E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo hoje estudando um tópico importantíssimo do nosso estudo de química, chamado de interações intermoleculares. Esse conteúdo é decorrente de alguns tópicos anteriores, tá? Então, se a gente quer ter um bom entendimento dele, a gente precisa entender conceitos prévios, mas também a gente precisa entender que entender esse assunto, estudar esse assunto, nos ajuda a compreender vários dos fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia e que são tão cobrados nos vestibulares, tá? Então, como o próprio nome diz, interações, nós vamos interagir uma molécula com outra, justamente, intermolecular. Como que é essa interação de uma molécula com outra, ok? Vamos lá, então. O que é, então, essa interação? Como eu disse, são forças eletrostáticas de atração entre regiões de cargas opostas. Lembra aqui que aquele ditado, né? Os opostos se atraem. Existem regiões com cargas opostas numa molécula e é justamente o que vai acontecer. Essas regiões de cargas opostas vão se atrair e justamente daí vão decorrer as interações, tá certo? Só que vale a gente perceber também que essas interações são mais fracas que ligações interatômicas. Como assim? Se eu quiser romper essas interações, eu tenho que dar menos energia do que para romper uma ligação química, do tipo covalente, por exemplo. Justamente por serem mais fracas. Então, quanto menos energia eu preciso dar, mais fraca é uma ligação, ok? E é interessante que saber isso ajuda a gente a prever várias propriedades físicas, principalmente pontos de fusão e ebulição e solubilidade. Mas aqui vale ressaltar também outras propriedades como viscosidade, tensão superficial, capilaridade. Tudo isso está relacionado com esse assunto de interações, tá certo? Bom, então a gente havia estudado o tópico de geometria molecular. A geometria influencia na polaridade da molécula e agora essa polaridade vai influenciar no tipo de interação que vai haver. Então, como eu disse, é um assunto que decorre de outros que a gente já estudou, ok? Quais são esses tipos de interação? Então, quando eu tenho uma molécula apolar, e depois a gente vai estudar com calma cada uma das interações, nós temos uma interação do tipo chamada dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou também forças de dispersão de London. Tá? Então, vale a pena a gente conhecer alguns desses termos. Dipolo instantâneo porque é algo que surge e vai surgir um outro dipolo que vai ser induzido por conta desse primeiro. Lembrando que esse dipolo é aquela separação breve das cargas parciais, né, positivas e negativas. Se uma molécula for polar, pode haver dois tipos de interação. Uma interação do tipo dipolo permanente, ou também chamada de dipolo-dipolo, ok? Então perceba a diferença desse daqui para esse caso. Aqui eu estou induzindo um dipolo. Aqui esse dipolo já existe naturalmente, ou seja, ele já é permanente. Alguns materiais, alguns exercícios podem trazer um nome como geral, tanto para esse primeiro caso quanto para esse, conhecido como forças de Van der Waals, ok? Então, caso apareça esse termo, pode se referir tanto a esse primeiro caso quanto a esse segundo. Sendo uma molécula polar, também pode haver o que a gente chama de ponte de hidrogênio, ou mais recentemente chamado de ligação de hidrogênio. Cuidado aqui com esse termo ligação de hidrogênio, porque eu não estou falando de ligação dentro da molécula, tá bom? Não estou falando aqui de uma ligação interatômica, tá? É o nome da interação entre duas moléculas. E, por fim, a gente pode ter uma interação do tipo molécula polar íon, que é o chamado íon dipolo. E se eu tivesse íon com íon? Isso daí a gente já estudou, é o que a gente chama de ligação iônica, ok? Bom, agora vamos entender um pouquinho aqui. Dipolo induzido, né? Aquela primeira das interações. Ela é uma interação de intensidade muito fraca comparado com as outras. Lembra que eu disse, quanto mais fraca a interação, menos energia eu preciso dar para quebrar, ou seja, para separar uma molécula da outra. E eu encontro essa interação nas moléculas apolares.
E isso essa interação surge devido a uma distorção da nuvem eletrônica. Então, a gente tem a nuvem eletrônica e acontece uma distorção. Essa distorção numa primeira molécula é instantânea, mas depois acaba induzindo as outras moléculas também a se distorcerem. Então, tenho aqui todas as moléculas apolares, a gente já estudou a geometria e aprendemos a identificar a polaridade. Você pode confirmar aí que todas são apolares. E o que acontece? É justamente isso daqui. Ó. Então, eu tenho moléculas apolares que, por algum motivo, uma delas se polariza, mas é um dipolo instantâneo, fraco, e ele induz a outra molécula a se também polarizar. Dessa forma, surge aqui uma distorção da nuvem eletrônica, então como se fosse, por exemplo, formar essa massinha, essa argila, para esse formato aqui. E aí aqui eu tenho, como eu disse, a separação, né, breve de cargas, as cargas parciais negativa e positiva, e isso daqui é o que a gente chama da interação, é o dipolo induzido, ok? É uma intensidade fraca, então com uma pequena energia eu consigo romper isso daqui e separar uma molécula da outra. O segundo tipo que a gente estuda é o tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente-dipolo permanente. São interações um pouco mais fortes, ela tem uma intensidade média, né? Então mais forte que a última que a gente estudou, e está presente nas moléculas polares. Por que isso acontece? Por que surge essa interação? Justamente porque já existem dipolos nas moléculas. Então, na hora que eu consigo alinhar um dipolo com o outro, eu tenho ali uma interação média, interação do tipo dipolo permanente. Perceba aqui que eu trouxe moléculas polares para a gente analisar, tá? Então, todas elas vão ter interações do tipo dipolo-dipolo. Exemplo, então eu tenho aqui, ó, uma molécula, pode ser qualquer uma dessas, tá? Por exemplo, se fosse HCl, eu teria aqui o H como carga parcial positiva e o Cl aqui como carga parcial negativa. Acontece que a densidade eletrônica está maior na região aqui do Cl, por isso da carga parcial negativa. Na hora que eu alinho com outra molécula aqui no sentido contrário, surge aqui uma interação entre essa molécula e essa. Essa interação que a gente observa aqui é justamente o dipolo-dipolo. Então, se eu desenhasse não como nuvens eletrônicas, mas a própria molécula, eu observaria isso. Ó. Eu tenho o cloro aqui com carga parcial negativa e o cloro de uma interage com o hidrogênio da outra. Perceba que aqui eu tenho uma ligação interatômica e aqui eu tenho uma interação intermolecular. Essa interação é um pouquinho mais forte, então eu preciso dar um pouco mais de energia para a gente conseguir separar essas duas moléculas. Próximo exemplo, né? Próximo tipo, as chamadas ligações de hidrogênio, ou as pontes de hidrogênio. Essas ligações são de alta intensidade, então comparado com as três até agora, são a que é mais forte dentro das moléculas com ligação, dentro das moléculas, os compostos com ligação covalente, justamente por conta dessa diferença de eletronegatividade, então o dipolo é mais forte. Acontece que esse tipo de interação é um caso particular das interações dipolo-dipolo. Por quê? Porque eu vou ter dentro da molécula um hidrogênio ligado com o FON, que a gente fala, que é flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, qualquer uma dessas três possibilidades vai fazer ter ligação de hidrogênio. Por que esses três elementos? Vamos lembrar aqui, ó, nós estudamos esses daqui como os elementos mais eletronegativos da tabela. Perceba que se eu comparo o hidrogênio, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os que estão mais distantes do hidrogênio. Então, aqui a gente tem a maior diferença de eletronegatividade. Dessa forma, como eu tenho uma maior diferença, eu tenho um dipolo ainda mais forte. E aí, justamente, eu tenho uma interação mais forte também. Então, trouxe aqui exemplos. Por exemplo, no HF, o H com o F, no H2O, na água e na amônia, ok? Como que isso acontece? Vamos entender aqui, ó. No caso da água, eu tenho um dipolo, né? Tem uma carga negativa aqui no O. Isso daqui, no hidrogênio, tem uma carga positiva. Aqui que surge a ligação de hidrogênio. Cuidado, tá? Como eu disse, a gente usa esse termo ligação, mas não é uma ligação interatômica. Isso daqui não é a ligação de hidrogênio. É o tracinho vermelho que é a ligação de hidrogênio, tá certo? Mas como que eu faço para saber se uma molécula
tem esse tipo de interação. Quando dentro da molécula tiver H ligado com um desses três, esse dipolo aqui vai ser muito mais forte que nos outros casos. Assim, eu tenho uma carga parcial negativa maior e uma carga parcial positiva também maior, consequentemente, uma atração mais forte. Ok? Agora, a interação íon-dipolo. Das interações que a gente viu, essa é a mais forte. E ela vai surgir quando eu pego um composto iônico e dissolvo ele num solvente polar. Então, eu já tenho um dipolo, por isso o solvente é polar, e o íon surge por conta do meu composto iônico. Exemplo, quando eu pego o sal de cozinha e coloco ele na água. Lembrando que o sal de cozinha tem ligações do tipo iônica, né? E aqui eu tenho ligações covalentes, é um solvente polar, ok? O que eu observo? Eu tenho aqui os meus íons, sódio e cloro, né, o sódio e cloreto, e eu tenho aqui as moléculas de água que solvatam, né? O que significa rodear de moléculas de água um íon? Eu estou solvatando ele, colocando ele num solvente. Justamente, a molécula vai se alinhar de forma a ter aqui, ó, lembrando que a bolinha vermelha aqui é o oxigênio, então a carga parcial negativa está no oxigênio. A carga parcial negativa dele vai interagir com o íon positivo, que é o sódio. O mesmo acontece aqui de maneira contrária, com aqui o íon cloreto, que é negativo, mas as cargas parciais, que são os hidrogênios, estão apontados para o íon cloreto. Isso daqui, aqui essas bolinhas pequenas em vermelho, que são as chamadas interações do tipo íon-dipolo. Tá? Então elas, comparado com as outras, é a interação mais forte. Lembrando que aqui eu preciso ter um composto iônico, né? Eu tenho que ter uma ligação iônica para ter esse íon e ter um solvente polar. Nos outros eu não preciso, então nos outros, quando eu falo apenas da minha própria molécula, eu consigo observar aquelas interações. Então quando lá eu tenho apenas ligações covalentes, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Aqui eu já estou falando de um composto iônico. Resumindo então aqui, só para a gente guardar, intensidade da interação. Então, a mais forte é a interação do tipo íon-dipolo, em que eu tenho um íon com um solvente polar. Depois vem ligação de hidrogênio, também chamada de ponte de hidrogênio, quando na molécula eu tenho H ligado com um desses três. Depois, dipolo-dipolo, quando eu tenho moléculas polares, mas não desse tipo aqui. Tá? Então, por exemplo, o H com o cloro, por exemplo. E, por fim, a mais fraca delas é o dipolo induzido e o dipolo induzido, justamente quando eu tenho moléculas apolares. E essas duas últimas aqui, eu posso também considerá-las como forças de Van der Waals, ok? Fechamos aqui o nosso assunto de interações intermoleculares. Agora a gente vai entender de que forma isso vai interferir nas propriedades físicas dos compostos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.